amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Bom dia, Padre Anselmo, bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, Padre Fernando, bom dia também a você que dominicalmente nos acompanha aqui através do nosso encontro, Páginas Difíceis da Bíblia. Graças, como bem sempre fala o Padre Fernando, graças a Deus e a esta rede de TV que abre-nos um espaço muito precioso. Se me permite, Padre, não faz muito tempo que estava com os outros irmãos do clero de Santo Amaro em retiro anual no interior aqui do estado. E sabe que o nosso bispo pregador, o Dom Leomar, bispo auxiliar de Porto Alegre, acompanha o nosso programa. Repentinamente, em um dos encontros ali, ele, Padre, o senhor ajuda o Padre Fernando a apresentar aquele programa, Páginas Difíceis da Bíblia, e nos fez um elogio muito construtivo, inclusive, né? Que alegria saber que, para além de tantos leigos, também padres e até bispos acompanham este nosso programa de cultura bíblica. Agradeço a Deus e contem com as minhas orações também. E hoje vamos entrar numa nova etapa da história bíblica. Trata-se da história, da famosa história de José, que ocupa a última parte dos capítulos do primeiro livro, do Gênesis. Ela inicia-se no capítulo 37 e vai até... E faz um parênteses em 38 e depois se continua até o fim. Os 50. Os 50, exatamente. Padre, quem foi José, o famoso José do Egito? De onde veio? Quem foi ele? Como podemos apresentá-lo aqui ao nosso público? Bom, em primeiro lugar, características desta história aqui. Pela primeira vez, Deus não fala com ninguém. Ele falou com os patriarcas? Sim, mas não fala com José e nem com os seus irmãos. Ele sumiu? Deus é visto numa transcendência muito alta. Ele permite que cada um coloque na história o que quiser, de bem e de mal, e a conduz do alto da sua transcendência, mas sem mais se imiscuir nas ações humanas. O que é isto? O que seria isto? Um conhecimento mais profundo de Deus. Deus não se mistura com nada de humano e aparentemente nos deixa todos e cada um ligado à sua própria sorte. Não salvou o justo José das intrigas de seus irmãos e da sua captura, da sua prisão e da sua venda a ismaelitas ou madianitas, conforme a história, que o levaram para o Egito e lá continuam as suas agruras. Ele é vendido como escravo, acaba sendo apaixonado, ou melhor, a mulher do seu amo, do seu dono, se apaixona por ele. José, que é casto e quer viver a vida casta e séria, não aceita. A mulher, você conhece a história perfeitamente, o acusa de agressão sexual a seu marido, que o coloca na cadeia. Aonde está Deus em tudo isto? Não aparece. É uma história que leva em conta a nossa atual existência. Nós também não escutamos a Deus.
nós também não vemos a Deus. E nós vivemos o mandato de Deus através da nossa consciência, mas somos livres de fazermos o que quisermos, conosco e com os outros também, para o bem e para o mal. Se o telespectador tivesse que fazer uma comparação entre as sagas patriarcais que vimos até o último programa e esta história, ele poderia concluir que essa história tem uma clareza mais profunda sobre Deus do que as sagas dos patriarcais? Não só, mas pela primeira vez tem enredo, começo, meio e fim. Pela primeira vez no livro do Gênesis. As sagas patriarcais eram independentes umas das outras, relativamente. E depois elas foram unidas, né? Foram reunidas. Aqui mas não. A história de José tem um enredo e a prova está em que ela não pode ser lida a partir de qualquer capítulo. Ela tem, repito, começo, meio e fim. Isso nos garantiria, padre, resquícios de historicidade? Por quê? Como é que o texto começa dizendo que muitos desceram por causa da fome para o Egito? Ah, mas não é o caso dessa história, é o caso do início do livro do Êxodo, né? Acho que eu me desloquei um pouco aqui na reflexão. Não é o caso. Mas o início do livro do Êxodo cheira um pouco de resquícios de historicidade, que não é o caso agora. Eu acho que Bom, isto aqui, este drama, este romance, essa história, o que quiserem chamar, eu prefiro chamar drama de José, é uma história muito bem pensada e muito bem escrita. Agora, ela se parece muito com a história de Daniel, do livro de Daniel. Em que sentido? No sentido de israelitas viverem fora da Palestina, em diásporas. E, portanto, a meu ver, o surgimento desta história aqui é bastante tardio. Diz respeito àquele momento histórico onde colônias de judeus que viviam na diáspora, de algum modo, encontravam cargos na administração e se mostravam propaganda judaica, se mostravam 10 vezes mais sabedores do que todos os outros daquela terra e resolviam os problemas da maneira mais admirável possível. Nessa história, quando vem a fome ao Egito, que Faraó diz, ite ad Yosef, vão a José. José sabe como resolver o problema. Como Daniel também, com o rei Nabucodonosor, ou melhor, com o rei Baltazar. Ele sabe decifrar enigmas e... José decifra sonhos. Decifra. As histórias são muito paralelas. E isto mostra o caráter tardio em que ela foi composta. Para mim, ela é pós-exílica. Sem poder determinar uma data ulterior que se pareça ou que se aproxime mais da veracidade da redação ou da primeira redação. Certo? Uma história bem judaica. Ele é apresentado no texto e, inclusive, quando, por exemplo, tem um autor que eu não sei se ele foi o seu professor, seu colega de turma no bíblico, o Jean-Louis Ska. Foi. Colega? Foi. Ele fala em uma de suas obras que o José é o típico estrangeiro que se deu bem em terra alheia, no exterior.
estrangeiro de sucesso em terra de outros. Pois é. Isso bem mostra a mentalidade judaica, sobretudo com aqueles que viviam fora de Jerusalém. Então é uma espécie de propaganda ao judeu que se deu bem numa terra alheia. Os judeus sempre se dão bem, é isso que o texto quer dizer. Eles sempre sabem 10 vezes mais do que os outros. Naturalmente, por detrás da propaganda está também a fé monoteísta, não é? Na qual este livro foi escrito. Agora, ainda que esta história tenha sido criada muito tardiamente, ela era solta nas suas origens. Ela não estava ligada nem a Gênesis e nem a Êxodo. Vamos ter que fazer um pequeno intervalo e voltamos. Bem, voltamos ao segundo bloco. E de que vamos falar agora? Continuando ainda um pouco mais o drama sobre José, o senhor concluiu o primeiro bloco nos dizendo que em sua gênese este drama ele não era tão unido e tão unificado. Não. Porque por um lado ele não se liga, não se cola ao início do livro do Gênesis e por outro também ele não está ainda para o Êxodo. Em que sentido? Na sua origem. Na sua origem. O que aconteceu? Muito provavelmente, na evolução. Não, antes de falar, vamos falar da própria história, do próprio povo. Não, eu estou pegando o Ainda gancho de como desligado. Sim. Desligado de tudo. Antes, na Gênesis. Desligado de tudo. Sim. É uma história que também nos ensina, que também nos traz uma mensagem. Nós também podemos, como os irmãos de José, tratar os nossos outros irmãos com benevolência ou com crueldade. José foi imprudente em contar seus sonhos de grandeza, de superioridade aos seus irmãos. E no enredo da história foi esse o motivo da inveja, da não suportação. Mas, por outro lado, José é vítima de uma conjuração que, de certa maneira, ele mesmo provocou. E agora se torna vítima. Mas a história nos diz que ele não era uma pessoa perversa, que ele era casto. A história da mulher Sim, de Potifar, né? Demonstra bem a castidade de José. E, em terceiro lugar, ele sabe perdoar as ofensas de seus irmãos, uma vez descoberto todo o mistério de sua vida com os irmãos que desceram ao Egito e não imaginavam que, segundo do Egito, depois do faraó, era o próprio irmão que eles tinham anteriormente vendido e, até aquele ponto, dado como morto. E assim relatado a Jacó: teu filho morreu. Aqui estão as vestes dele, ensanguentadas. Provavelmente um animal feroz o matou. Agora, outra coisa interessante. Muito depois, o justo José não entra na genealogia mateana de Jesus. Em seu lugar, entra Judá, que andou com prostitutas e não teve uma vida louvável. Interessante,
Zwinglio, um dos pais da Reforma protestante, quando era ainda sacerdote católico na Suíça, buscou como comentário ao Evangelho de Mateus, que se abre exatamente nesta genealogia, com a presença de Judá, não de José. E aí, Zwinglio mostrou um dos pés da Reforma, uma das colunas da Reforma protestante. Sola gratia, só a graça de Deus. E direitos, primogenitura, justiça pessoal, não contam para Deus. Ele é absolutamente livre de escolher quem ele quer. E na trama do início do Evangelho de Mateus, ele escolhe uma pessoa desonesta, uma pessoa sexualmente depravada, ao invés de escolher um justo, casto, inocente José. Os padres da igreja diriam mais tarde que esta história de José aconteceu 2 vezes. Eles liam a Bíblia com o instrumental da época. A primeira vez com o próprio José, a segunda vez com Jesus. Os 2 vendidos, os 2 sofrendo e os 2 se mostrando salvadores daqueles que o mataram. Exatamente. Os mataram. Bom, isto com relação à história enquanto tal. Repito uma vez mais, uma história tardia, pós-exílica, onde a propaganda judaica vai ao auge, sobretudo nas diásporas que se multiplicavam. Não é preciso viver em Jerusalém. Basta rezar olhando para Jerusalém, ou na direção de Jerusalém, como fazem os muçulmanos até os dias de hoje. Não é preciso, eles têm a obrigação de ir a Meca uma vez na vida, mas ainda que não vão... Na vida ou no ano? Na vida, não, no ano, o que é isso? Nem Meca comportaria tanto muçulmano. Eles são milhões e milhões e milhões. Não daria para recebê-los todos numa cidade assim não grande, no ano. E me disse um muçulmano certa vez que eles dão preferência para os mais antigos, porque os jovens ainda têm tempo e ainda podem esperar. De qualquer maneira, o judeu não tem obrigação de ir para Jerusalém. Ele não precisa estar lá. Basta rezar, como faz de fato Daniel, no livro de Daniel, basta rezar na direção de Jerusalém. E viveu na diáspora também, né? O livro o mostra na diáspora e junto com reis, mas o livro mistura muito história, figuras histórias com contos durante o período babilônico. Ô padre, mas o início da história bíblica aqui sobre José fala que os irmãos o venderam, o jogaram numa cisterna e um grupo que passava o percebeu, o viu e o levou para o Egito, certo? Sim. Mas, do ponto de vista historiográfico, é correto se afirmar que muitos povos procuravam o Egito por causa da fertilidade do seu solo. Inclusive. Mas não é essa o primeiro dado do início da história de José. Isso vem posteriormente, na própria história de José, quando, já tornado vizir do Egito, surge na Palestina uma grande seca e uma grande fome. E aí seus irmãos descem ao Egito
para comprar trigo, para comprar alimentos. Isto não significa historicidade. Isto significa apenas plausibilidade. Ou seja, a história não destoa totalmente do modo como ela é contada e como aparece hoje na Sagrada Escritura. Não significa que os fatos aconteceram, mas cai dentro, digamos assim, de uma visão de asiáticos que, por razões diversas e mesmo atraídos pela abundância de víveres e do clima do Egito, regado pelo Nilo, e para lá foram. A história tem um fundo, digamos assim, plausível para quem a lê ou para quem a lia no passado, não é? Mas não necessariamente um conto realmente acontecido, como daqui se desprende a uma primeira leitura. Nós devemos ultrapassar a leitura histórica. Talvez o telespectador me esteja imaginando a fazer um trabalho nihilista. Dizer que a Bíblia é conto. Vamos com calma. Esses primeiros capítulos devem ser entendidos da forma que eu expliquei. É evidente que a história em outros livros, ou resquícios históricos, e sobretudo nos evangelhos, na vida de Jesus. Mas estamos longe ainda dos evangelhos na história sagrada. Mas, padre, temos que fazer um... Acho que ainda temos uns 2 minutinhos, mais ou menos. Temos tempo ainda? 1 minuto só. Mas, enfim, a gente pode voltar à ideia no próximo programa, se possível. Mas eu acho que também, ao menos, resquícios de plausibilidade, já que eu não posso falar em historicidade, deve ter havido, porque qual seria a propaganda positiva para a própria raça judaica apresentar um descendente seu que se deu bem em terras alheias, se isso realmente não aconteceu? Essa história aí não acontece no Egito, não. Não é narrada em nenhum papiro egípcio que tenha chegado até nós. Não. Que um cidadão de Judá se deu bem em terras egípcias. Qual é o fruto positivo que o judeu teria com isso? O fruto positivo é que ele sabe realmente viver aonde quer que ele esteja. Ele sabe ser sábio, ele sabe adquirir força e capacidade para resolver problemas locais. Agora temos que encerrar e, mais uma vez, a nossa despedida e um bom domingo para cada um. A você e a sua família, um bom domingo e uma boa semana. Fique na paz do Senhor.